Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. E mais uma vez estaremos estudando este livro maravilhoso, ajudando ao crescimento cristiano. E a lição de hoje, a lição de número 5, estaremos falando sobre desenvolvimento e aprendizagem. Em esta lição é ajudar a los alunos a entender as necessidades especiais das pessoas em cada nível de desenvolvimento e como responder a estas necessidades para poder estimular o processo de aprendizagem e nutri-los hacia a madurez espiritual. E, se tu eres tão amável, corre sua guia de livro em la página de número 138, vale? De sua guia de livro. Estaremos aí vendo a compreensão do desenvolvimento humano, vale? Estaremos entendendo como crescem as pessoas. Eu estou no estabelecimento de las relações, em la enseñanza efetiva, depende em grande parte de nossa compreensão de la natureza de los seres humanos. Em Lucas, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, estaremos vendo aí o crescimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo habitou entre nós outros, hacia hecho carne, e tuvo o desenvolvimento normal de uma pessoa comum. Capítulo 2 de Lucas e o versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, se aqui vemos que Jesus crescia em todos os âmbitos, emocional, físico e espiritual, ele é Deus. As pessoas crescem de muitas maneiras. As pessoas crescem física, intelectual, emocional, social e espiritual. Então, para o crente, é importante o crescimento em cada área da vida. A integridade ou totalidade se alcança quando se logra o equilíbrio ideal em cada área potencial do crescimento humano. Então, se vamos vendo na página 139 de sua guia de livro, etapas principais da vida. Por lo general, identificamos 3 etapas principais da vida humana. Primeiro é niñez, o outro é adolescência ou juventude. Está aí este livro mesclando os dois, né? E a adultez. Vale? Então, niñez, adolescência, juventude e adultez, vale? Então, a niñez se refere à etapa da vida desde o nascimento hasta os 11 ou 12 anos. A adolescência abarca a idade de 12 anos hasta la de 18 ou 19 anos. A adultez é a etapa mais larga. Começa com os 20 anos e continua hasta a morte. Posto que muitas pessoas vivem hasta a ancianidade, esta etapa pode abarcar hasta 2/3 parte ou 3/4 parte de toda uma vida. Então, se na página 143, né, dando esta introdução, vamos para a parte 143 de sua guia de livro, para estarmos aí falando do desenvolvimento de la personalidade, vale? La personalidade é um vocábulo que se refere a lo que uma pessoa é em sua totalidade. Inclui aqui, então, os pensamentos, ações, atitudes, rasgos, temperamento e caráter. A personalidade humana é afetada por forças complexas através de um período de tempo. Aqui estudaremos neste livro, nesta classe, estudaremos 3 fatores que influem sobre a personalidade. Número 1, a herência. Número 2, ambiente. E número 3, a vontade. Então, número 1, a herência. Herência a los rasgos específicos que herdamos de nossos padres, lhe chamamos herência. O tamanho e a forma do corpo, o color de los ojos pode herdar de los padres, del padre ou de la madre, as disposições e as habilidades intelectuais são uns
quantos exemplos das qualidades que compõem nossa personalidade que herdamos de nossos padres, vale? E número 2 é o ambiente. Em meio ambiente se refere a lo que nos rodeia, ambiente social, ambiente cultural, onde vivimos, onde estamos aí interaccionando com as pessoas. Lo que lhe rodeia a uma pessoa pode prover oportunidades específicas para fomentar o crescimento e o desenvolvimento, el aprender ou estorbar-lhe o desenvolvimento, vale? E número 3, agora estaremos vendo a vontade. A vontade das pessoas também influi sobre o desenvolvimento de sua personalidade. Se lhes han dado a capacidade de fazer decisões, vale? O desejo de uma pessoa de crescer, desenvolver-se, aprender, produz um efeito definido no adelanto que poderia lograr em estas áreas, vale? Toda pessoa saudável nasce com a capacidade de crescer, desenvolver-se e aprender. Então, agora vamos estar vendo as características de los alunos, vale? O crescimento influi sobre ele aprender. A primeira etapa principal do desenvolvimento em la que enfocamos nossa atenção neste livro e nesta classe principalmente é de la niñez. Vale? Niñez temprana, tu corre aí tu guia de livro na página 146, la niñez temprana. A niñez temprana é a etapa da vida que desde o nascimento até o começo da educação escolar formal de ninho e traz muitos cambios de desenvolvimento. Alguns han sugerido que em esta etapa ocorre mais desenvolvimento e aprendizagem que em qualquer outra etapa da vida. Fisicamente, vamos vendo então se o ninho na niñez temprana, o desenvolvimento dele fisicamente. Através da infância e la niñez temprana, as pessoas experimentam crescimento físico muito rápido, desde que sai do ventre da madre, que sai aí mais ou menos com 50 centímetros e vai desenvolvendo até estar numa estatura de um bebê. Vale? E agora vamos estar vendo mentalmente. Mentalmente, a niñez temprana é uma etapa de descobrimento mental. O ninho descobre através dos sentidos. Por isso é que trata tudo o que está a seu alcance com frequência se leva as coisas à boca. O bebê começa a mirar o que está ao redor, está ponendo a mão, ponendo na boca e assim vai aprendendo, vai discernindo, aprendendo seu mundo de la niñez. E nessa etapa, os niños aprendem a usar o linguagem como ferramenta de expressar-se, porque escuta seu padre, escuta sua madre, escuta seus irmãos, se tem irmão, e começa já a dar as primeiras palavras e encantar o papai, e encantar a mamãe. Como por 2 ou 3 anos, o lapso de atenção com frequência não passa de 2 ou 3 minutos, pero já para quando começa a educação escolar, já aumentado de 7 a 10 minutos mais ou menos. Isso vai variando de cada pessoa. E então, da parte mental, passamos para a parte espiritual. Em esta idade temprana da vida, o ninho crê tudo o que disse e se pode influir nele facilmente. E aun quando sua habilidade para compreender a Deus está limitada, o ninho pequeno pode compreender certas verdades espirituais básicas. Facilmente pode memorizar passagens bíblicos muito básicos, responder ao amor e com facilidade compreender e responder o amor de Deus. Conselho para os maestros em essa área da escola bíblica, para os niños que são pequenos, aí começaram em la idade para estar na educação formal. O primeiro conselho é cante hinos alegres acerca de Deus, porque os niños aprendem com facilidade ao cantar os hinos. Então, se os hinos podem ter aí
conceito bíblico, explicações bíblicas e vão estar gravando através de desenhos. O outro conselho que podemos estar dando inclui as atividades que demandem movimentos com breve período de quietude e intercalados. Permita que os niños jueguem parte do tempo com jogos bíblicos educativos, porque mientras eles estão jogando, vão estar aprendendo a palavra de Deus. Provê coisas que vão com a lição para que os niños las toquem e las manejem, porque aí vai estar interactuando com o joguete, o mensagem, e isso vai estar sendo aprimorado e imprimido em sua mente e em sua memória. Hablar acerca de Deus como um amigo amante de los niños, sempre falando para los niños que Deus é nosso Padre, é nosso amigo mais cercano e que nele pode confiar. E Provérbios mais conhecido que há é o Provérbio 22 e o versículo de número 6, o rei Salomão está escrevendo para que os padres estejam aí ensinando a seus filhos, que diz assim: instruye ao niño em seu caminho e aun quando fuera viejo não se apartará de ele. Então, aí estão os conselhos para os maestros e para os padres e que tenham aí seus ninhos bem pequenos. Amém? Agora vamos para a niñez média, na página 189, a niñez média que vai de 6 a 9 anos, mais ou menos, não? Pode ser menos um pouco, mas está aí a guia dizendo 6 a 9 anos, então vamos respeitar esse parâmetro. Por lo general, o começo da educação escolar formal está nesta área, nesta etapa da idade. Esta época marca o começo de muitos desenvolvimentos na vida de los niños, ¿vale? O crescimento e o desenvolvimento continua aceleradamente. Primeiro, fisicamente, não? Fisicamente, durante os anos da niñez média, os niños são muito ativos, les gusta as atividade física vigorosa, pero se cansam com rapidez. Durante esta etapa, o coração se desenvolve com mais lentitud que o resto do corpo, por isso se cansa rapidamente. Tem aquela explosão rápida, mas já estão cansados. Aí então devemos respeitar então seu condicionamento físico. Depois de fisicamente, agora vamos estar vendo mentalmente o desenvolvimento de los niños. Estão aprendendo a ler e a escrever, porque seu vocabulário se expande e o lapso de atenção de los niños em essa etapa aumenta e pode concentrar-se em uma ideia particular de 10 a 15 minutos, vale? Então, se tem a pensar literalmente, não há aprendido o uso do simbolismo, abstrações e generalizações, vale? Então, se tem que ser coisas bem concretas, bem específicas, porque o mundo do ninho nesta idade é pequeno. Tem boa memória, pode memorizar cânticos, poema, versículos bíblicos apropriados para seu nível de desenvolvimento com facilidade. Vale? E socialmente, posto que os niños já estão na escola, seus pontos de vista sociais já estão ampliando. Vale? Suas amistades se han estendido mais allá de seus familiares para incluir a outros niños e maestros. Recorde que agora ele não está solamente na casa, ele também está na escola. Então, se aí vai um abanico abrindo para a amistade com mais pessoas que não é solamente o seu convívio familiar. Sua ética de lo justo e de lo bueno e de lo malo se está desenvolvendo, por lo que se ofende facilmente. Se creem que se lhe has tratado injustamente, se põe triste. E espiritualmente, durante a niñez média, os niños possuem consciência tiernas, fé implícita e o desejo de obedecer. Tem inclinações espirituais e responde com disposição à verdade acerca de Deus. Conselho para os maestros e os padres nesta idade que o niño tem, principalmente para os maestros de escola bíblica dominical. Primeiro conselho: organizar juegos que ajudam a moldear a consciência de los niños, ao ver-se obrigados a fazer decisões sobre lo bueno
e lo malo. Outra coisa que pode ser é ensinar a la classe a memorizar os livros da Bíblia em ordem correto, Gênesis, Êxodo e assim vai, para que eles possam estar aí já organizando em sua mente quando for a ter sua Bíblia, né, está aí buscando os livros corretamente. Fazer uso frequente do método de la enseñança, de contar histórias bíblicas. Este método é muito bueno porque eles estão aí sendo bem interacionados, lhe gusta que seu papá, sua mamãe, seu maestro da escola secular conte história. Então, se o maestro da escola bíblica também necessita estar contando história de Davi, história de Daniel, enfim, as histórias bíblicas da Bíblia em forma pedagógica e na forma para que o ninho possa estar aprendendo facilmente em sua linguagem de niñez. Outra coisa que podemos estar fazendo é falar especificamente aos ninhos acerca de receber a Cristo como seu Salvador personal. É um momento que estamos aí oportuno para estarmos falando de Cristo e ganhando eles para o Senhor Jesus. E tendremos aí uma pessoa inteira, desde a niñez até sua idade adulta, para estar trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Vamos agora para a niñez avançada, na página 152 de seu livro, né? Sua guia de livro. E então, se vamos estar vendo a niñez avançada, que é os ninhos de la pré-adolescência, mais ou menos aí entre 10 a 12 anos, constitui na parte emocionalmente e desafiante da vida. O potencial de los niños em todas as áreas da vida é ilimitado. São ativos, ruidosos, desfrutam da vida, têm muitos e muito variados interesses. E agora vamos então à parte física. A parte física, em la niñez avançada, os niños parecem contar com energia ilimitada. Têm um apetite saudável, necessitam abundante alimento e atividades ao aire livre, aire fresco e descanso. Sua abundante energia pode converter-se em atividades de valor e utilidade se tem a motivação e direção devida. Então, se irmãos da Escola Bíblica Dominical da Igreja, maestros e maestras, vamos estar utilizando esses ninhos aí porque são a ferramenta de Deus para estar ganhando outras pessoas também para Cristo. Mentalmente, em esta idade, os pré-adolescentes são curiosos, desejam explorar e descobrir. Começam a observar com agudeza e a racionar logicamente. São alertas e estão ansiosos de aprender novas verdades. Vamos aproveitar então esta gana de estar aprendendo. Por lo general, leia com facilidade. Se tem facilidade de ler, vamos estar aí ponendo a Bíblia para estar sendo leída, estudada, e também a revista de Escola Bíblica Dominical. E então, se vamos utilizar toda a didática para estarmos aí desenvolvendo e fomentando esse desejo de aprender e de ler. Desfrutam de histórias de aventura, os livros acerca de missões e lugares lejanos são integrantes para eles, são uma forma de estar aí ponendo lenha neste fogo. Os pré-adolescentes se identificam por lo general com o herói da Bíblia. Então, se vamos estar aí ponendo os heróis da Bíblia para eles estar aprendendo, apóstolo Pablo, apóstolo Pedro, Estevão, os do Antigo Testamento que já foram mencionados aqui, podemos falar de Moisés, de Noé, pero vamos estar falando de nosso super-herói, el gran Jesus Cristo, que foi aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Amém? Socialmente, em la página 154, na parte social, os pré-adolescentes estão conscientes de los gustos de outros de sua mesma idade, é dizer, lo de la moda ou popular. Se une a grupos organizados e clubes entre jovencitos de sua mesma idade. Espiritualmente, os muchachos que passam por esta etapa da vida facilmente idolatram a seus próprios heróis.
por lo que se deve, mais uma vez, enfatizar nos heróis da Bíblia, incluso nos heróis da igreja, que não podem nem ser chamados de heróis, mas são pessoas que devem ser imitadas, porque estão imitando a Cristo e eles estão vendo este exemplo, este modelo em sua vida normal, que está ali no seu cotidiano, a seu diário de viver. Com frequência, os pré-adolescentes estão já listos para a salvação, por lo qual não se deve tratar com indiferença sua relação com Deus. Durante esta etapa importante, devemos instruí-los acerca do plano de salvação de Deus, incluindo as consequências do pecado e a necessidade de confessar o pecado e buscar o perdão. E os conselhos para os maestros de escola bíblica dominical para esta franja de idade. O primeiro conselho é planejar uma viagem de excursão campestre organizada por la igreja. E ali pode estar explorando o ambiente, falando de las lições, falando de la natureza, a criação do mundo. Enfim, existe uma gama de oportunidades quando estamos aí fora do ambiente de quatro paredes. Também pode ser organizado um clube de memorização bíblica, porque os adolescentes lhe encanta estar aí nesta competência de estar sabendo mais coisas, de estar competindo um com o outro. Então, memorização bíblica e fazendo aí este clube será um sucesso fenomenal. Uma classe especial de estudo bíblico de doutrina e de estudo bíblico de doutrina da igreja. Será também uma coisa de estar enganchando os adolescentes em la igreja e com o estudo da palavra de Deus. Pode também estar sendo organizada uma biblioteca em la igreja para prover histórias e materiais de leitura apropriada, emocionante e direcionada para eles. Também pode ser organizar uma campanha evangelística para ninhos, porque ele encanta eles estar involucrado, encanta eles ser também o evangelista da zona, da igreja, de onde eles estão, para poder estar transmitindo a palavra do Senhor em sua linguagem, vale? Agora, a adolescência propriamente dita, na página 155, vale? Durante a adolescência, os padrões de câmbio e crescimento são mais predizíveis em várias agrupações de idade que em las outras últimas etapas de desenvolvimento. É difícil predizer com exatitude se todos os adolescentes da mesma idade se comportarão da mesma maneira, porque cada pessoa é um ser personal, um ser individual, com sua ideia, com sua característica, com seus desejos. A adolescência temprana, que está aí na página 156, e estamos falando da idade mais ou menos em 12 a 15 anos, vale? Então, estamos falando da adolescência temprana. A adolescência é um período de transição entre a niñez e a madurez, vale? Ao estudar a adolescência, hemos de recordar que aqueles atravessam por esse período se lhes podem chamar corretamente adolescentes, jovencitos, jóvenes ou muchachos, vale? É porque tu chamar um adolescente de ninho ou de busca pleito, vale? Em muitas sociedades, os adolescentes em esta categoria assistem à educação secundária. Então, quando o jovencito já vai para a educação secundária, parece que tem um ar de autonomia, já de adultez sobre eles. Mas isso é em geral. Fisicamente, os adolescentes continuam crescendo e desenvolvendo-se fisicamente. As muchachas quase alcançam sua estatura que terão como adultas em la adolescência temprana. As cuerdas vocais se alargam e os adolescentes com frequência se lhes dificulta controlar a voz. Tu já viste aí às vezes o jovenzito cambiando de voz, falando às vezes mais débil, depois mais grave, e isso é normal porque as cordas vocais estão aí estão crescendo. Às vezes cresce o nariz, cresce as mãos, os pés, como vai crescendo todo o corpo. Então, esta é a etapa de crescimento físico que estamos vendo a nossos próprios olhos. A adolescência temprana também señala a chegada da puberdade.
etapa de la vida en la que se desarrollan las glándulas y las funciones sexuales, ¿no? Y mentalmente estamos aí vendo as habilidades mentais dos adolescentes que estão crescendo, têm a capacidade de pensar seriamente e com frequência em forma crítica e inquisitiva, vale? Eles são taxantes aí nesta parte de ser certo, correto, então se vamos estar aí ministrando sempre a palavra do Senhor para poder estar dando oportunidade para eles fomentarem, pensarem com seu próprio pensamento crítico. Em sua búsqueda de independência, os adolescentes quizá se volvam muito críticos de si mesmo. Pensam que às vezes que estão gordos, pensam que às vezes que não tem valor, pensam uma porção de coisa. E nesta hora, você como maestro, como padre, tem que estar aí incentivando e valorizando cada atitude, cada coisa que eles vão estar fazendo para que eles se sintam amados e se sintam importantes nesta vida. Socialmente, a adolescência temprana, a influência paterna diminui e as relações com os padres quizá sofram certa tensão. O grupo de sua mesma idade tem forte atração. Contudo, apesar deste impulso externo em busca de independência e identificação com os grupos de sua idade, os adolescentes com frequência se sentem solitários e desesperadamente necessitam que os mais maduros e estáveis em la vida, em particular os padres, se lhe reassegure que os amam e lhes aceitam e que os compreendem. Vale? Então, se devemos aí nesse momento da vida, você como padre, ter uma paciência e pedir sabedoria a Deus para estar aí passando por essa etapa da vida da adolescência de seu filho e ele sendo, sabe o quê? Sendo amado, respeitado, para que ele cresça e te respeite, siga te respeitando, porque os amigos de adolescência podem passar assim, mas os padres siguen allí a seu lado. Amém? Bajo a pressão do grupo de sua mesma idade, eles querem amoldar-se ao grupo de la moda. Os jovencitos adolescentes são assim, querem ser igual aos adolescentes de sua mesma idade, tentando ser aprovado em uma grande quantidade de novas experiências. E aí vêm os perigos de las drogas, sexos, bebidas alcoólicas, o ocultismo, as falsas religiões e as enseñanças anticristianas. É um período crucial para os adolescentes, os padres e a sociedade. Então, se tu tem que estar aí ajudando a ele nesse momento aí conflitivo, nesse momento que o inimigo põe aí os pratos de lenteja para estar aí atrapando o nosso adolescente. Pero se tu, desde a niñez, estavas ensinando as Sagradas Escrituras e pedindo para que o Senhor proteja seus filhos, estará aí sendo protegido no poderoso nome de Jesus. Outra parte que estaremos vendo na página 158 é a parte espiritual. As frustrações e as dúvidas que experimentam os jovencitos adolescentes em outras áreas da vida também las podem levar a lo espiritual. A dificuldade que ele tem no social, a dificuldade que ele tem em relacionamento, seja em casa ou seja às vezes o grupo de sua mesma idade que não aceita ele por muitas maneiras que pode ter. Ele pode estar buscando refúgio e buscando ajuda em Deus. Então, se nós outros que somos aí maestros, que temos aí seremos puente para que eles possam estar conhecendo a Cristo e tendo aí um amigo fiel. Amém? A los jóvenes que se desgustam consigo mesmo, quizá lhes haja difícil crer que o Deus que os criou ser amável e bondadoso. E talvez tenha, às vezes, uma imagem de um modelo que em nada está aí se assemelhando ou se aproximando ou conduzindo a Deus. Então, se tu, maestro, pode estar aí ajudando nesta hora a reconduzi-lo ao Deus de amor, ao Deus de misericórdia. Os maestros podem, então, se dirigi-los a compreender
que com Jesus Cristo no controle de sua vida, tem a seu alcance seu poder para ajudar-lhes a viver em vitória e tem sua presença para alientá-los, consolá-los e apoiá-los. Jesus Cristo é o maior companheiro, o melhor companheiro desta jornada da vida. E por isso que está aí em 1 de João é fácil, está ali no final da Bíblia, cerca de Apocalipse, vale? 1 de João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: "O es escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, e a palavra de Deus permanece em vosotros, e habéis vencido ao maligno." Então, Deus te ha elegido, Deus está aí confiando em ti, pero a palavra de Deus tem que permanecer em ti para que pueda estar aí sendo triunfante em Cristo. Amém? A adolescência média. Página 158, adolescência média. Vamos estar aí vendo que a adolescência média abarca a idade entre os 15 e os 18 anos aproximadamente. Em la maioria das sociedades urbanas, os adolescentes desta idade assistem às escolas de educação superior e o bachillerato, em outros assistem às escolas vocacionais, vale? Fisicamente, os jovens adolescentes continuam crescendo. Tanto as muchachas como os muchachos demonstram cambios de madurez física. Também lhes preocupa sua aparência física. É nesta hora que eles se quedam com complexo. Meu nariz está grande, os espinitos estão aqui brotando em minha cara, em meu pelo e essas coisas todas. Enfim, são muitas preocupações que eles têm com o estereotipo, por lo qual empreiam muito tempo em seu arreglo e cuidado personal. E mentalmente, a capacidade de pensamento sério e crítico iniciado em la adolescência temprana está madurando em esta etapa. Eles devem resolver seus problemas intelectuais individualmente. Vale? Então, se já não terá mais a ajuda dos padres, claro, os padres estão sempre a sua cerca, pero eles têm que ter sua autonomia. Socialmente, este é o tempo da vida do desenvolvimento, da consciência social e a aceitação de seu lugar em la sociedade. Provavelmente a identidade personal seja um dos passos mais significativos com que se enfrentam os adolescentes. Então, se eles estão aí firmando, estão conquistando seu terreno e ponendo sua identidade à la cara. Pero espiritualmente, não vamos estar vendo a parte espiritual, a mente curiosa e aguda dos adolescentes, quizá às vezes las haga dudar de los valores absolutos e incluso de la existência de Deus. Quizá hagam perguntas tales como esta: qual é o significado da existência? Qual é o valor duradouro? Que é a autoridade absoluta? Os maestros podem canalizar as perguntas de los adolescentes hacia a investigação da verdade bíblica, as demandas de Deus sobre a vida do homem, assim como o valor de los princípios bíblicos como base para a vida diária. Os maestros também podem dirigir os alunos a descobrir a vontade de Deus para sua vida, podem desafiá-los a uma total entrega a Cristo. Os maestros podem dirigi-los a compreender que podem encontrar a resposta de los mais grandes problemas de la vida ao buscar a ajuda de Deus em oração, estudo bíblico profundo e serviço cristiano constante. Porque quando está buscando a Deus, Deus vai se revelar a eles. Quando estudar a palavra, Deus vai falar com eles. E o serviço cristiano, eles vão ver a importância de ser útil em la obra de Deus e para o mundo. Em la adolescência avançada, na página 160 do seu guia de livro, vale? Estaremos vendo aí, então, essa etapa maravilhosa. A etapa final da adolescência abarca de los 18 anos a los 20. Claro que, ao começar esta lição, já falei que este livro está tratando a adolescência e a juventude como se fosse uma coisa só. Então, por isso que está aí nessa franja de idade.
¿vale? Entonces, nesta idade de 18 anos a los 20. En esta edad, los jóvenes pisan el marco de entrada en la madurez, la siguiente etapa principal de la vida. Los jóvenes en esta etapa comienzan la fase final de su educación en el colegio o la universidad. Muchos se preocupan por encontrar empleo para ayudar a sostener su familia. E fisicamente, não? Fisicamente, os jovens em esta idade estão chegando ao máximo de sua força física. Estão já com seu preparo físico, com seu corpo totalmente completo. Mentalmente, depois de muitos anos de educação escolar, os jovens de esta idade estão alcançando a madurez de suas habilidades intelectuais com algumas experiências e aplicações práticas de lo aprendido demonstram um processo decisivo responsável. E socialmente, em alguns países, ao terminar a educação secundária, os adolescentes confrontam o futuro e começam a fazer esta pergunta: devem continuar sua educação ou buscar um emprego? Devem buscar sua própria casa ou começar uma fase da vida por si solo? A transição da niñez, adolescência, para a adultez, para a madurez, produz muitos cambios no indivíduo. Então, se devemos estar ajudando neste momento aí, pero não entrando muito, aconselhando, conduzindo para que eles por si só podem tomar sua autonomia, sua resposta e sua decisão. Espiritualmente, os jovens não se conformam com respostas tradicionais. Desejam compreender os assuntos que influem em suas respostas a um mundo com poucas normas. Quizá tenha você que cambiar sua orientação e preparar-se melhor para os formatos de enseñança que influem grupo de discussão, atividades conjuntas e discussão tipo simpósio, para nombrar só alguns desses aqui. E a hora que estamos aí na inclusão da informática, da informatização, devemos estar nos aprimorando aí nessas ferramentas digitais, porque é o idioma que os jovens estão aí falando. Então, se tu receberás uma grata resposta se tu se capacitar para poder estar falando a linguagem de los jóvenes. Conselho para os maestros da Escola Bíblica Dominical pode ser ministrar uma série de lições sobre a aceitação de si mesmo, já que eles têm complexo de inferioridade, alguns, não todos, vale? E tu pode estar aí, então, se ministrando nesta hora com essas classes. E sobre como descobrir também a vontade de Deus. Também pode ser ministrar uma série de lições sobre o ponto de vista cristiano acerca do amor, acerca do noviazgo, porque o noviazgo, no mundo que vivemos, não tem aí, como que te digo, o respeito, o respaldo bíblico, porque fazem o que querem, no noviazgo, os muchachos já estão se acostando com seu companheiro, então não podemos estar aí aprovando um noviazgo como esse, vale? E também o matrimônio bíblico. Podemos também estar ministrando uma série de lições sobre a aplicação prática da enseñança bíblica para situações da vida diária, acerca dos relacionamentos interpersonais, como vamos estar lidando com meu chefe, como vou estar lidando com meu amigo, como vou estar lidando com meu novio, enfim, com meu papá, a hora que estou já, que muitos dos países, os jovens saem para estudar fora de seu país, então se aí, quando volve, já pensa que são independentes. Na verdade, são independentes, pero sigue sendo filho e vivem na casa de los padres. Ou seja, devemos estar respeitando e honrando nossos padres, e que também é um mandamento bíblico. Podemos também ministrar uma série de práticas sobre as relações entre padre e adolescente, a las que devem assistir ambos os grupos, tanto os padres como os adolescentes, porque aí estaremos dando direcionamento bíblico para estas duas classes de pessoas, os adolescentes que são maravilhosos e os padres que também são muito maravilhosos.
E isso podemos estar vendo algumas cositas sobre isso tudo que estamos falando de adolescência em 2 de Coríntios 3, verso 14 e 15, que diz assim: Pero persiste tu em lo que has aprendido e te persuadiste, sabendo de quem has aprendido, e que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para a salvação por la fé que és em Cristo Jesus. Este é um conselho da Bíblia, é o conselho do apóstolo Paulo para seu filho na fé, Timoteu, que vai de mano nessa lição para nós outros, vale? E agora vamos estar aí na página 163 de sua guia de livro para estar falando de la adultez, vale? Adultez que anteriormente vimos nas etapas de la niñez, adolescência e juventude como na época de aprender. Pelo la adultez pode catalogar-se como la idade quando a maioria das pessoas entra em sua fase de ganância, né? Ele aprendeu, agora vai estar pondo em prática para estar adquirindo aí suas ganâncias. La adultez temprana. La adultez temprana começa aos 20 anos de idade, se caracteriza por o desejo de encontrar um cônjuge, estabelecer um lugar e procriar filhos. Os jovens adultos começam a trabalhar em seu emprego e estabelecer-se com sua comunidade e a educar seus filhos. Fisicamente, a palavra adulto significa plenamente desarrollado e maduro. O adulto ha alcançado seu crescimento físico máximo. Resulta apropriado que quando as pessoas se enfrentam a tarefas que exigem fortaleza, resistência e boa saúde, alcance o estado de seu maior desenvolvimento físico. Ali, então você está preparado para trabalho braçal, para trabalho físico. Mentalmente, os jovens adultos, depois de passar por um intenso treinamento e de haver feito algumas decisões responsáveis, parecem não ter limite em capacidade intelectual. São listos e idealistas, sua razão está madurando e seus interesses se estão volvendo mais especializados, porque já passou por la primária, secundária, já está aí na universidade, enfim, todo o conhecimento secular já está absorvido em sua mente. Socialmente, em la adultez, as relações familiares seguem sendo de suma importância. Os jovens adultos desenvolvem relações basadas em la intimidade, desenvolvem suas relações com seus padres e tendem a desfrutar de um nível maduro de interação. As amistades podem estabelecer-se por las relações em áreas tales como emprego, igreja, vecindário, escola, universidade. Estão conscientes da necessidade de integrar-se em la comunidade em la que vivem, em lugar de estar aislada de ella. Então, se eles têm esse sentimento e essa necessidade de estar se involucrando com a sociedade e onde que vivem. Espiritualmente, para quem ha sido formado e educado em lugares cristianos durante sua niñez e adolescência, a adultez é a etapa de aplicação e reforços de las lições aprendidas. A adultez, para eles, deveria ser a etapa de participação ativa no serviço cristiano. Sin embargo, alguns adultos não se han preparado para o serviço cristiano, já seja por seu transfundo de não convertido ou um nutrimento cristiano deficiente. Em qualquer caso, todos os adultos necessitam que se lhe impulse a recordar sempre as prioridades espirituais. Ao estudar a Bíblia a fundo, os jovens padres necessitam o desenvolvimento de estabelecer um altar familiar e criar uma atmosfera qual pueda nutrir-se uma vida espiritual saudável. Estaremos vendo a adultez média, que está na página 165. E nesta franja de idade, entre os 40 e 60 anos de idade, os adultos entram na etapa identificável com frequência que se chama mediania de idade. Os adultos de idade, nesta idade, já estão alcançando muitos de seus objetivos iniciais.
Os niños já han crescido, han completado sua educação e muitos, em muita sociedade moderna, já han abandonado o lugar. Uma das características que satisfazem em esta etapa, ela constitui os netos, os famosos netos chegaram. Durante esta etapa, muitos adultos confrontam a realidade de ajustar-se à muerte de los padres. Fisicamente, a mediania de idade produz cambios físicos tanto para os homens como para as mulheres. O cabelo cano e as arrugas, as mulheres perdem sua função de reprodutora durante os anos de la mediania de idade. Mentalmente, na adultez média, as pessoas dedicam suas capacidades intelectuais à produção e são muito persistentes. O juízo de los adultos de la idade mediana, por lo general, é sano e confiável, no qual se refleja em um sentido de confiança em si mesmo. E se sente capazes, muito capazes, porque tem aí adquirido um tempo, um recorrido de experiência. Quizá você haja observado que os gerentes e os executivos de muitas empresas estão em la mediania de idade. E se deve por sua experiência e desempenho comprovado. Socialmente, durante a mediania de idade, os adultos maduros e completos tendem a desenvolver um sentido de interesse humano que se expressa em sua preocupação com os demais. Espiritualmente, na página 165 de seu guia de livro, em esta etapa da vida pode existir uma tendência hacia o materialismo e a preocupação por assuntos de importância secundária. Com frequência, esses assuntos importantes ahogam a dimensão espiritual da vida de las pessoas, lo qual lhes rouba tempo, fortaleza e visão verdadeira. Os adultos da mediania de idade, por estar em seu ponto de rendimento máximo no intelectual, enquanto as experiências de vida necessitam receber alimento espiritual consistente com seu nível de adultez, ser desafiado ao serviço cristiano valioso e ser o de utilidade em onde seja possível. O Salmo 128 vai estar falando dessa franja de idade, que vai estar falando de la adultez, de la vejez, que são muito úteis para a obra do Senhor. 128, verso 1 e 4. Bem-aventurado todo aquele que teme a Jeová, que anda em seus caminhos. Quando comeres el trabalho de tus manos, bem-aventurado serás, e te irá bem. Tu mulher será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo ao redor de tu mesa. E aqui que assim será bendecido el homem que teme a Jeová. Então, se aí está aí um conselho para este adulto de mediania. Adultez avançada, página 168, vale? Página 168 de seu guia livro. E a adultez avançada começa com entre 60 e os 65 anos de idade, mais ou menos. Os netos e os bisnetos se convertem em parte importante de sua família e com frequência se sente a necessidade de preparar a jovem geração para o futuro. Estas pessoas confrontam o hecho de que a morte já está cerca. Está cercana. Portanto, em forma característica, se preparam para a mesma. Vale? Fisicamente, ao madurar e envelhecer, os adultos com frequência se queixam de enfermidades acompanhadas de dolências e penas. Devem aceitar o hecho de que sua força tem limites e de que a pessoa total só pode ser tão produtiva como se lo permite sua saúde. Mentalmente, ao deixar seu emprego, ao finalizar a idade de adultez mediana, os adultos representam a combinação de capacitação, conhecimento e experiência de mais de meio ciclo aí de experiência adquirida.
Os adultos de idade avançada constituem uma reserva muito valiosa para a família, para a igreja e comunidade, devido ao conselho sábio e à experiência que devem oferecer. Socialmente, a adultez avançada leva a las personas a los últimos años de la vida. Una de las virtudes principales que bendice la vida en esta etapa es la de la sabedoria. Os adultos na idade avançada confrontam várias demandas sociais. Por exemplo, provavelmente o mais difícil de todos os ajustes da vida é el chegar a depender de los hijos que han aprendido, que han dependido de eles por tantos anos. Outro ajuste é mais difícil. Consiste em aprender a adaptar-se à morte do cônjuge e companheiro amoroso de toda a vida. Deveria prestar-se atenção especial às necessidades sociais de los adultos de idade avançada, de tomá-los em conta, apreciá-los e incluí-los em atividades em desenvolvimento quando seja possível. Espiritualmente, ao haver terminado a etapa de la responsabilidade de seu trabalho, muitos adultos de idade avançada descobrem que contam com mais tempo e oportunidade de entregar-se à oração, à leitura da Bíblia e ao serviço cristiano. Então, no Salmo 92, agora sim estaremos falando de la vejez. No Salmo 92, verso 12 ao 15, diz assim: "El justo florescerá como la palmeira, crescerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los átrios de nuestro Deus florescerão, aún en la vejez frutificarão." Mira, o salmista está falando, aún en la vejez frutificarão, estarão vigorosos e verdes, para anunciar que Jeová, mi fortaleza, é reto e que em ele não há injustiça. Então, aqui vamos estar entendendo que desde a niñez, o Senhor está aí ponendo graça, ponendo bendição para que a pessoa venha estar se desenvolvendo e quando chegue na idade adulta, venha estar produzindo fruto para o Senhor. Não sei que etapa de vida tu estás agora, mas eu quero que o Espírito Santo venha estar te instruindo, venha estar te conduzindo para que tu pueda produzir frutos para o nosso Deus, porque essa é a razão de estarmos aqui na terra, para a glória do Senhor. Vamos orar? Padre Santo, Padre bendito, Senhor, oro por este aluno, por esta pessoa que escutou esta classe, Senhor, e que se identificou com alguns conselhos, com algumas palavras, e que se identificou, Senhor, que está necessitando a cada dia mais de se aferrar a Ti. Senhor, cada ninho, Senhor, cada adolescente, cada jovem, Senhor, cada adulto, Senhor, venha ter, Senhor, pleno conhecimento de Cristo e venha crescer em estatura, delante de Deus, delante de los homens, e que seja bendecido, Senhor, homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, que venha estar lleno de Tu Espírito, Senhor, e que venhamos chegar, Senhor, não somente à estatura física, mas à estatura espiritual de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Aqui nos despedimos, hasta a próxima lição, querendo Deus. Que Deus te bendiga.